Bom dia, pessoal, tudo certo? Bom, seguinte, nesse vídeo vou passar para vocês o gasto total de nossa lavoura de amendoim, a produção e o tanto que gastou de cada item principal do gasto da lavoura e quanto que sobrou de troquinho no bolso. Enfim, pessoal, então vamos para o nosso vídeo aqui. Só lembrando, pessoal, o gasto em 3 hectares de amendoim tatu, amendoim vermelho, que eu plantei ano passado, no fim de outubro, e colhi esse ano em fevereiro. Bom, pessoal, vamos começando aqui com os valores. Bom, primeiro item, pessoal, da conta, diesel. 284 litros de diesel em 3 hectares, totalizando R$ 1.862 de diesel. Só lembrando, eu comprei esse diesel aqui ano passado, que a maior parte foi ano passado, lá em setembro, e acho que foi na faixa de uns 6,70, um lote de diesel, outra parte é 6,60, 6,40. Enfim, aqui basicamente está um valor médio de 6,50 e poucos por litro. Então por isso que está esse valor aqui na frente. Segundo item, pessoal, calcário. Fiz uma aplicação de calcário, assim, não tão grande, 1.800 kg em 3 hectares, 600 kg por hectare. O solo estava com pH até bom. Então, R$ 800 de calcário. Fertilizante, foi o adubo de plantio, 4,14,8, perto de 700 kg por 3 hectares, que eu arredondei o valor, foi um pouquinho menos, mas eu arredondei para 700, para poder ficar um valor mais redondo. Então, aqui foi em média 233 kg por hectare, totalizando R$ 2.128 em 3 hectares. Depois, herbicida, pessoal, herbicida foi aplicado logo após o plantio. Aquele herbicida que eu falei para vocês, Dual Gold, cerca de 1 litro e pouco por hectare, mais o Spider, perto de uns 35 a 40 gramas por hectare, totalizando R$ 570 em 3 hectares. Depois tivemos 5 aplicações de defensivos para o controle de pragas da lavoura do amendoim, totalizando R$ 2.635. Depois, tratamento de sementes para o plantio do amendoim. Então, as sementes foram tratadas com fungicida e inseticida, mais um adubo líquido que eu coloco junto com a semente, para o amendoim sair já bonitinho também. Então, R$ 814 para 450 kg de semente. Por fim, pessoal, temos aquele mix de cobertura que eu plantei no inverno, logo após a colheita da silagem do milho que estava naquela área do amendoim. Então, eu fiz a silagem no mês de junho, só que até plantar o amendoim lá para outubro ficaria vários meses o solo coberto e nascendo porcaria. Então plantei um mix de cobertura, tinha nabo no mix, tinha ervilhaca, centeio, aveia, enfim. Então eu cobri aquela área inteirinha lá para ficar o solo coberto, sem nascer praga e também para ajudar na fertilidade do solo posteriormente. Então eu coloquei aqui R$ 1.200 do mix de cobertura. Então, pessoal, totalizou aqui, ó, R$ 10.000 aqui praticamente em 3 hectares de amendoim. Em porcentagem, pessoal, então o diesel consumiu 18% e pouco, calcário 8%, adubo 21,2%, herbicida 5%, as aplicações 26% e uns quebrados, tratamento de semente 8% e pouco, e mix de cobertura 12%. Só lembrando, pessoal, o gasto com a semente não está aqui, porque a semente eu guardei da produção do ano anterior. Então, a semente não foi contabilizada na venda do amendoim, eu tirei ela e guardei. E também da mesma forma que a semente que eu guardei para a próxima safra também não está contabilizada na venda atual do amendoim. Fica a ressalva aí. Se caso o cara tiver que comprar semente, tem que colocar o gasto da semente aqui junto. Enfim, pessoal. Então, R$ 10.000 praticamente para 3 hectares. Então temos aqui R$ 3.336 de gasto por hectare de amendoim plantado. Depois, pessoal, produção do amendoim. Só lembrando, pessoal, que produzimos aqui, ó, 276 sacas de amendoim mais ou menos, guardei 30 sacas, então 245 sacas de amendoim foram vendidas. Então vamos fazer a conta primeiro com o amendoim total e depois descontando a semente. Produção: 276 sacas de amendoim em 3 hectares, 92 sacas por hectare.
Depois aqui embaixo temos as 30 sacas de amendoim de semente que eu guardei para trás. Vendi aproximadamente 246 sacas, que eu redondei o valor, é 245,2, o valor lá que deu na balança no dia lá que eu vendi o amendoim. Totalizando R$ 28.198 de amendoim vendidos em 3 hectares. Então a saca de amendoim foi de R$ 115 por saco o valor. Valor total aqui. Agora dividindo, R$ 28.198 por 3 hectares, então vendemos quase R$ 9.400 de amendoim em 1 hectare. Subtraindo o gasto de 3.336, pessoal, então de lucro, temos R$ 6.063 de lucro por hectare. Logicamente não está contabilizado o gasto com o maquinário aqui, porque o maquinário já está com o tempo que está com a gente. Aí eu teria que fazer uma conta assim meio que extensa para saber deduzir o custo do maquinário por ano e por hectare. Enfim, pessoal, então 6 mil e poucos reais por 3 hectares, então 18.200 reais de lucro que tivemos. Agora vamos deduzir também a perca da lavoura. Bom, pessoal, vocês sabem que eu colhi amendoim no meio daqueles tempos de chuva que estava vindo lá na época, chovia, abria sol, estava um circo o tempo, então perdemos amendoim no chão na hora da colheita. Lá, pessoal, teve dia lá que perdia lá 15%, 20% do amendoim no chão, porque o amendoim chuviscava, ele umedecia, a máquina não dava conta de derrubar o amendoim do pé e caía amendoim junto com o pé embora. Também, pessoal, teve amendoim que eu separei aqui em casa, depois que acabou de secar ele aqui em casa, eu sequei ele no sol, em terreirão, igual terreirão de café antigamente, e também em lona, porque não temos secador, e também a indústria que eu vendo também não tem secador. Então, pessoal, ficou umas 20 sacas de amendoim desbulhado no chão, porque não estava no padrão bacana, então ele meio que azedou o amendoim desbulhado. Então ficou fora o amendoim desbulhado e vendeu só o amendoim em casca, que estava ok. Então, pessoal, contabilizando umas 60 sacas de amendoim lá na lavoura que ficou no chão, mais umas 20 sacas que ficou aqui em casa debulhado, perdemos 80 sacas de amendoim no total em 3 hectares. Mais ou menos umas 26 sacas por hectare de perca em média. Cerca de uns R$3.000 por hectare de perca. Então a perca da chuva quase que encobria o gasto que tivemos com a lavoura. Só para vocês terem uma ideia. Bom, pessoal, com relação agora às aplicações do amendoim, aplicações de controle de pragas, 5 aplicações. O que eu utilizei na aplicação para chegar nesse gasto aqui, mais ou menos? As aplicações, pessoal, da parte química somaram R$960 e aplicações de compostos naturais, R$1.665 de coisas naturais. Na parte química, pessoal, o que entra aqui? Metomil, que eu utilizei basicamente todas as aplicações, metomil para controle de insetos. Depois, lá na terceira aplicação, quando a amendoim estava maior, que tem umas pragas que enchem mais a paciência nesse momento, com as lagartinhas que dá no meio do olho do amendoim, na onde que nasce a folha, eu utilizei um outro composto químico junto aqui, que no caso foi o Angiopleno, na dose de 200 ml por hectare, para controle daquela lagarta. Enfim, pessoal, então na parte química, foi basicamente isso, no controle de inseto. Depois, a última aplicação, pessoal, quando o amendoim estava lá no fim do ciclo, lá estava chovendo bastante, e começou a dar bastante ataque de pinta preta na folha, que é um fungo que ataca a folha cai, e você perde muito amendoim devido a não ter folha e a planta vai morrendo. Enfim, eu coloquei uma aplicação de fungicida, esse Priori Top aqui, não lembro a composição química dele, mas 400 ml por hectare mais ou menos. Isso daqui totalizou uns R$300 no total. Então, pessoal, contando metomil, foram uns R$500 de metomil, depois esse Priori Top foi R$300, dá 800. E depois R$170 de Angiopleno. Enfim, dos 2.600 e pouco, isso foi de parte química e o resto natural. Natural, pessoal, todas as aplicações, eu utilizei óleo de Neem, que ele controla muito bem os insetos e as pragas do amendoim, que no caso é repelente de inseto, então eu utilizo ele como preventivo. Melaço de cana, pessoal, 1,5 kg por hectare, mais ou menos. Ele na parte foliar, ele tem bastante aminoácido
Enfim, ele fica bacana para ajudar o desenvolvimento da lavoura. Depois, extrato pirolenhoso também, ele repele bastante praga da lavoura e também ajuda no desenvolvimento da planta. E extrato de alho também, ele é utilizado para repelente de alguns insetos e também como efeito fungicida na planta. Então, basicamente, todas as aplicações eu utilizei essa receitinha aqui mais ou menos. Aqui no meio, pessoal, também tinha aqui como eu vou dizer assim, um produto para ajudar a espalhar na folha melhor essa cauda aqui, que eu não lembro o nome do composto do produto. Mas enfim, mas é coisa besta. R$60 um litro e ele dá para poder aplicar, acho que é 200 ml em 400 litros de água. Então não foi muita coisa que gastou não, pouquinho valor. Mas enfim, só para vocês terem uma base aí. Então, essa foi a receitinha nossa do amendoim. Eu cortei bastante coisa que eu considerava que não tinha muito efeito prático na lavoura. Deixei o que eu considerava como efeito melhor na parte de controle químico. E adicionei várias coisas naturais. Quem acompanhou o vídeo no canal lá com amendoim com 60 e poucos dias, viu lá. Estava bem bacana a lavoura, cresceu bonitinho. E eu também não gastei um rio de dinheiro com aplicações no amendoim, pessoal. Então, basicamente, foi isso a nossa armação. Só lembrando, pessoal, amendoim tatu vermelho, que tem um ciclo médio de 90 a 100 dias. E também uma planta que não precisa de muito gasto durante o seu ciclo. Agora, se fosse daquele amendoim do tipo rasteiro, que tem um ciclo bem maior, lá de 130 dias, 140 dias, tem que fazer mais aplicações, você gasta um pouco mais com adubo. Enfim, é um pouco mais chatinho aí. Logicamente que ele produz bem mais com amendoim tatu vermelho. Só que o gasto é maior. O preço dele é um pouco menor. O amendoim rasteiro deve estar hoje na faixa dos R$95. E o amendoim tatu vermelho deve estar na faixa de uns 120 e poucos reais a saca, mais ou menos. Só lembrando, peguei 115 na época porque teve um descontinho. Se fosse colhido sequinho, bonitinho, pegava 125 facilmente na época. Só para vocês terem uma base. Então, tem os prós e os contras de cada amendoim. Então, essa é basicamente a minha receitinha que eu utilizei esse ano para a produção desse amendoim aqui. Eu considero que foi algo bacana perante a perca que tivemos devido ao clima. Mas é isso aí, pessoal, tudo fica de ensinamento pra gente aí. E é isso aí. Bom, pessoal, no presente momento, a lavoura lá, depois da colheita, foi preparado o solo, subsolado, nivelado. Foi plantado milho safrinha, que hoje já está bem grandinho já. Estou fazendo esse vídeo, pessoal, já estamos em abril. Aí, então mais pra frente, depois desse vídeo, terá o preparo do solo do milho, plantio do milho, para vocês acompanharem aí mais uma safra aí com a gente. Isso aí, pessoal, então quem chegou até aqui eu agradeço. Qualquer sugestão ou dúvida, deixa nos comentários que for possível eu respondo. Quem está chegando aqui e não for inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso aí, pessoal, até os próximos vídeos. Valeu, fui!